Olá, meus amigos investidores, mini baleias do mercado. Vamos aqui para mais uma análise neste feriado de 12 de outubro de 2021. Vamos fazer aqui uma breve análise de como está a nossa principal moeda, o Bitcoin. O Bitcoin é como se fosse o dólar das criptomoedas, é ele que manda, é ele que puxa os mercados, tá? Estamos aqui no gráfico diário. O gráfico diário continua aqui muito bullish, muito comprador, tá? Numa ascendência assim incrível realmente, tá? Acima da média 7,2, acima da média de 8, então extremamente comprador. Vamos aqui analisar os principais pontos de retração para quem está fora do mercado ou quem fez parciais reentrar no mercado, os possíveis pontos de melhor reentrada, tá? Vamos traçar aqui a linha de Fibo. Vocês podem ver que o meu Fibonacci é um Fibonacci personalizado, tá? Ele não tem o ponto principal e nem o ponto último, até porque não tem tanta relevância. Os principais pontos são 0,78, principalmente o 0,68 e 0,50 de Fibo. Então, caso o Bitcoin venha dar uma leve correção, os principais pontos de paradas serão 50.830 e 0,50, 48.700, tá? Então, esses são os principais pontos de recompra, os melhores, o melhor, como é que eu posso dizer, risco-retorno de recompra para quem está fora para poder recomprar o Bitcoin, tá? Ele descendo a esses pontos, não perderá de forma alguma a sua tendência de alta no diário, tá ok? Vamos aqui agora ao time frame 4 horas. No 4 horas vocês podem ver que ele vem respeitando, né? Respeitando esse canalzinho de alta que formou logo aqui no topo, tá? Ótimo para quem faz scalper, tá? Você vende aqui, recompra aqui, vende aqui, recompra aqui. Por isso que é bom ter em mente sempre esta imagem do canal bem traçado, tá? Ontem nós fizemos vários trades, né? De vendas parciais, de vendas rápidas, scalpers. E é um lucro até considerável, tá? Se nós pegarmos aqui, ó, da ponta do canal onde bateu aqui até o fundo, dá 6%. Então, você vai aqui, papum, 4 a 6%, papum, 4 a 6%, papum, 4 a 6%. Quais são os melhores, o melhor momento que você deve entrar? Nós damos lá os sinais no nosso grupo VIP, lá a gente tem um grupo fechado lá, tá? Onde a gente passa orientações de quais os melhores momentos de entrada e de saída, tá? Acompanhando os nossos trades, tá ok? Então vamos lá no time frame de 1 hora. 1 hora também vocês podem ver que o gráfico, o canal também continua visível. 1 hora ele tá bem esticado, tá? Quando você olha para o gráfico assim, você vê que facilmente o gráfico carece sim de uma correção, tá? Se a gente pegar aqui as linhas de fibra do último movimento, vai ficar correlacionada também com as linhas de fibra do diário, tá ok? Agora, o principal ponto para que você possa se atentar é fazer o seguinte, uma dica, tá? Você vem aqui no diário, ó. Você vem aqui no diário, traça a linha de Fibo do último movimento apenas, tá? Pegando até a sombra do candle, tá? Aí você vem aqui no H1. Você aparece aqui, se eu consigo visualizar. Pronto. Você vem aqui no H1 e você consegue ver aqui as linhas de Fibo, tá? E você pode ver que a linha de Fibo de 0,68 vai convergir exatamente com essa média, tá? Uma das médias móveis muito importante, tá bom? Então você vê que o ponto 0,68 de Fibo é tão quanto importante o 0,50, tá? Então o que você pode fazer? Entradas parciais nesse ponto, tá? Não deixar para comprar tudo em um ponto só. Você sempre tem que ter caixa para poder fazer várias recompras abaixo, tá? E ao longo da subida você não vai esperar escolher o topo. Você vai fazendo aí liquidações parciais ao longo do movimento. Essa é uma de nossas estratégias aqui internas da nossa bancada de traders, tá? No 15 minutos, 15 minutos para operações super rápidas. O canal de alta também é excelente para que você faça essas pequenas entradas, tá? E outros subcanais que você pode ir traçando ao longo do dia. Você pode ir traçando subcanais, entendeu? Extremamente importante. E você vai tendo aqui métricas. Olha só. Você vai tendo aqui métricas. Por exemplo, isso aqui é um canal
ascendente, ó, que você consegue traçar aqui. Então, se rompe para cima, você dá para fazer um scalp aí de 0,8 a 1,5%. Se rompe para baixo também, ele vai vir buscar aqui o último, a linha de suporte. Deixa eu marcar aqui com a linha tracejada, ó. Vai buscar essa última linha de suporte aqui. Então você tem aqui previsibilidade de pequenos traders, de pequenos scalpers. Então você tem uma probabilidade bem maior de ganho obedecendo algumas leituras gráficas bem simples, tá ok? Vamos aqui ao SP500, tá? Uma coisa, algumas pessoas me perguntam, por que você faz análise do SP500, tal? Porque o SP500 está totalmente correlacionado com o mercado cripto hoje, tá? Não só o SP500, mas o mercado em geral. Muitos dos players que estão lá no mercado estão vindo para cá. Aldeni, o que é o SP500? O SP500 é uma sigla de Standard & Poor's, que é das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Então, quando você analisa também o SP500, né, que ele deu uma estabilizada, tá? O SP500 está em tendência de baixa, sim, por isso que vez por outra está puxando o Bitcoin. Você vê aqui uma grande tendência de alta no diário. Ele caiu, não se recuperou, porém também não houve tanta liquidação. Ele está se lateralizando por esse preço. Enquanto estiver aqui, tá ótimo, tá show de bola, tá? Então o SP500 é algo que é bom estar sempre observando, porque ele influencia sim, né, na subida ou descida do gráfico Bitcoin, tá? Vamos aqui à dominância do Bitcoin. Olha só, pessoal, isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante, tá? Passamos isso aqui lá para os nossos clientes lá da plataforma, tá? Da plataforma da CryptoFlix, tá? Então, o que é que nós passamos para os nossos clientes? É o seguinte, essa dominância aqui nada mais é, pessoal, do que um belo indicador de você estar comprado em altcoins, em outras criptos, que não é o Bitcoin, tá? Que são chamadas de altcoins, ou não. Esse momento que o gráfico aqui da dominância tá pegando uma alta, você pode ver que por mais que o Bitcoin suba, as altas não conseguem acompanhar na mesma velocidade. Por quê? Porque em toda alta, em toda baixa, o Bitcoin está assim ganhando dominância, tá? Colocando aqui no H1, só para vocês terem uma ideia, olha só o disparate que ele deu do dia 4 de outubro para cá, somente, tá? Teve uma alta aqui, ó, nada mais nada menos do que 10%, tá? Então, 10% de todo o dinheiro, de todo o capital do mercado cripto, ele veio aqui simplesmente para o Bitcoin. Saíram das criptos para o Bitcoin. Por isso que você vê aqui, ó, esse mar vermelho aqui dos preços das altcoins e vê o preço do Bitcoin positivo, tá? Se você vier aqui no CoinMarketCap, por exemplo, preço do dólar, ó, CoinMarketCap. Você vê aqui que o Bitcoin está positivo, mas tem um mar vermelho aqui, né, das altcoins. Por quê? O mercado está migrando das altcoins para o Bitcoin. E isso mostra também uma certa segurança, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Importantíssimo. Os principais pontos aonde as instituições estão tentando segurar o preço nesse momento, tá? Um ponto muito principal é esse ponto de 58 mil dólares, tá? Olha só a quantidade de bitcoins, pessoal. 90, ó, 100, vamos arredondar para 100. 100 mais 238 mais 112. Aqui dá um total de cerca de 450 bitcoins. Algo em torno aí de 18 milhões de reais só em venda, né? As instituições tentando segurar o preço em 58. Logo acima, em 58.500, mais 130 bitcoins à venda. Aqui mais 126. Aqui mais 100. Então assim, tem sim algumas instituições segurando o preço, mas também está bem equilibrado porque tem muitas instituições segurando o preço abaixo. Ordens menores, mas também são pontos principais. Principalmente esse daqui, ó, em 56.500, tá? Então, um ótimo momento para você realizar parcial é bem antes desse valor aqui, tá? 57.960 seria ideal para você realizar antes de chegar aqui na liquidez, onde as instituições estão tentando vender e segurar o preço. Porque geralmente, quase sempre o preço bate aqui, recua, nós fazemos novas análises para saber se reentramos ou não, tá bom? Trabalhamos aqui na CryptoFlix com total segurança, tá bom? Você vê algumas ordens maiores aqui embaixo, as 56 também, tá? De instituições querendo comprar aqui em 56 mil dólares, tá bom? Então os principais pontos de
de ordens de bitcoins é 56 mil dólares como suporte e 58 mil dólares como resistência, tá ok? Outro ponto importantíssimo, você vê aqui um determinado equilíbrio agora, tá? Entre força de vendedores e força de compradores, tá? Todas as vezes que o verde aqui, quanto mais escuro, mais ordens de compra tem em comparação às ordens de venda nos books agregados das principais exchanges, tá? Liquidações, tivemos uma excelente oportunidade, tá? Aqui a 1h40 da manhã, onde teve um número de liquidação bem considerável. Foi liquidado 1.600.000 contratos que estavam apostando aí em queda, tá? E depois foi liquidado aí mais 3.200.000. Então, assim, esses pontos aqui são pontos que onde teve o maior número de liquidação de quem estava apostando na queda. Quando isso acontece, o gráfico, pá, ele continua subindo, que foi o que aconteceu exatamente aqui nesse ponto. Tá vendo? Ó? Então, entre uma e duas, nesse ponto aqui, né, nós demos ali uma indicação que seria um ótimo momento de entrada nesse ponto aqui, tá? O melhor risco-retorno. E aí o gráfico subiu nada mais nada menos do que 1,88%, tá? Então vamos lá. Aqui o long short ratio, o número de pessoas que estão apostando em long ou em short. Eu falo apostando, gente, para ficar no linguajar bem popular, tá? Então vamos lá. Você vê que teve uma queda extrema o long short ratio, mostrando que a alta continua sadia, tá? E depois ele deu uma leve recuperada. No momento o long short ratio está como se fosse neutro. Então a gente acompanha somente os últimos movimentos mais bruscos. Por exemplo, às 6h10, das 6h10 até as 7h45, quando o long short ratio deu um pump, um pequeno pump, ainda continuando numa métrica muito boa, mas deu um pequeno pump, significa que logo após vai ter o quê? Uma pequena correção, nem que seja de 1% ou 1,5%, tá? Então, isso aqui é um ótimo gráfico para você fazer operações em scalpers, tá? Se você analisar, ó, é exatamente aqui, ó. Pompou para baixo, subiu um pouco. Pompou para cima, vai ter uma leve correção. Enfim, isso daqui é chamado o CVD dos pequenos players, tá? Das sardinhas, na verdade. Então, assim, tá equilibrado. Quando as sardinhas estão comprando muito a mercado, significa que o gráfico vai para baixo. Quando as sardinhas estão vendendo muito a mercado, significa que o gráfico vai para cima. O mercado é assim, os pequenos dão liquidez para os maiores, tá? Esse aqui são as maiores instituições, as maiores carteiras, como elas estão posicionadas, tá? Houve uma breve redução, né? Tinha um volume mais alto, breve redução, mas está estabilizado, né? Com leves quedas, com leves altas. Então aqui são as maiores carteiras do mercado, tá? Dos grandes. E aqui o Open Interest agregado de todas as corretoras passou de 9 bilhões de operações abertas, ou seja, existem mais de 9 bilhões de contratos em futuros abertos agora no Bitcoin, tá? Na paridade USDT. Isso é muito bom, tá? O preço subindo, com o Open Interest subindo também, isso significa positividade, tá ok? Vamos à próxima tela. Hoje o mercado está parado aqui no Brasil, né? O mercado é dólar, mini índice, e o dólar se solidificou em 5,54, um ótimo preço para quem está dolarizado, ok? Aqui o CoinMarketCap, aqui o Stock to Flow Model, coloco sempre para que vocês lembrem. A previsibilidade do Stock to Flow é que o Bitcoin atinja 100 mil dólares até o final ainda desse ano. É apenas uma previsão, tá? Esse índice aqui tem uma assertividade até bacana, tá? Mas tudo passa de uma previsão. Trabalhamos muito, pessoal, com probabilidades sempre, tá? Ninguém sabe 100% ao certo para onde o gráfico vai. Nem damos 100% de indicações de assertividade, mas damos sim grandes probabilidades de acerto, tá? Aonde se você faz uma determinada ação, você vai ter ali entre 88% a 90% de assertividade, tá ok? Então fico por aqui, até a próxima, até o próximo vídeo. Até mais.